Mas vamos começar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? E tem que comentar tudo. Mas vejam só. Ontem, o consórcio, mas deu show. Se jogou no chão, choro pra tudo que é lado. Você viu, todos os porta-vozes do PT entraram em campo. Guilherme Amado, na CNN. O Caio Junqueira, que é o porta-voz do PT na CNN. Não tem outro, é o Junqueira. Lembra que foi o Junqueira que anunciou pela primeira vez, por exemplo, o Galípolo, quando lá em abril de 2022 começou a se aproximar, na época que o Galípolo e o Haddad soltaram a nota junta, né, na Folha de São Paulo, um artigo dele falando sobre moeda comum. Foi o Caio Junqueira que anunciou pela primeira vez a movimentação do José Gomes em torno da Carta pela Democracia. Que olha que coincidência, na Carta da Democracia, ela foi lida onde? Na USP, no Largo do São Francisco, na Universidade de Direito, na região das Arcadas, onde está o túmulo do Júlio Frank, né, onde funciona, né, a bucha. Olha que baita coincidência, né? Mas enfim, Caio Junqueira. Todo mundo, e obviamente a Globo, a gente vai falar da Globo, mas tá ali, ó. Após reunião com Bolsonaro, situação do embaixador de Israel complica. Por quê? Porque ele teve com Bolsonaro. Não pode. O que aconteceu foi o seguinte, ó. Teve um evento no Congresso, na Câmara. A turma ia ver uns vídeos de alguns absurdos que estão acontecendo. O embaixador ia mostrar para os deputados. Bolsonaro estava na área. Os deputados chamaram o Bolsonaro e o Bolsonaro resolveu participar. Só isso. Foi um evento público. Isso daqui, não vou nem falar o que é, mas acho que isso aqui é um tipo de preconceito muito específico. Começa com anti e termina com ismo. E no meio tem uma palavra, eu não sei o que é, né? Aí, enfim, ali Caio Junqueira, ó. Integrantes do Planalto consideram permanência de embaixador de Israel no Brasil insustentável. Ele ainda é um pouco mais específico do que o Guilherme Amado. Aí, obviamente, vem, né? Você vê, até o fundo é vermelho. O braço de comunicação oficial, né, extraoficial do Lula, a Globo. A visão da comunidade judaica no Brasil é de que o embaixador cruzou a linha que divide a diplomacia política ao participar de ato no Congresso ao lado de Bolsonaro. Quem falou isso? A quantidade de pessoas da comunidade judaica que comentaram agradecendo a Bolsonaro ao longo de ontem. Agradecendo quem? A gente vai falar sobre isso? Não tá no gibi, né? Mas deixa lá. A gente sabe como são as coisas. Aí veja. Por outro lado, aí aqui vai dar até para saber o que a gente está tratando. Olha o que o Igor Gadelha nos conta. Bolsonaro já vinha mantendo o contato com o embaixador de Israel no Brasil antes do polêmico encontro na Câmara. Ex-presidente procurou o diplomata e um assessor de Netanyahu para falar sobre a saída de brasileiros da faixa de Gaza. E vocês sabem o que aconteceu ontem? Após mais de 6 listas que não constavam com o nome de brasileiros, que o governo Lula não sabia mais o que fazer, finalmente, né, os brasileiros entraram na lista. Fábio Van Garten fala, ó, chegar para resolver, ao invés de tentar colocar a população brasileira contra Israel. Fui testemunha do vosso empenho. Obrigado, presidente Bolsonaro, com a eterna preocupação com o povo brasileiro. Aí tá ali, ó. Brasileiros não estão na lista dos que deixam a Gaza nesta quarta. Bolsonaro diz à CNN que pediu a Israel apoio para a liberação de brasileiros. E aí ontem, o que é que a gente soube? Brasileiros são informados que podem deixar Gaza nesta quarta-feira. Foi uma coincidência? Não sei. Eu sei que a turma da esquerda estava desesperada. Mas desesperada. O Gil falou, o homem é brabo demais. E a turma colocou no Trend Topics no Twitter ontem a hashtag Bolsonaro Nobel da Paz. Aí, os petistas, diante do desespero, internautas apoiam o governo e Lula resgatou os brasileiros fica entre os assuntos mais comentados nas redes. Sentiu ou não sentiu? Sentiram ou não sentiram? Teve que soltar notinha no Brasil 247 para ver se acalmava os petistas, né? A Gadolândia do PT. Ah, essa é a diferença, no cara que trabalha para outro. Que só fica de gracinha, conversa mole. Aí você sabe quem é quem, né? E aí só pega aqui o bonde. 17ª live semanal de Lula tem a pior audiência desta estreia. Gente, 3.709 pessoas. No pico. O pico do Mandetta, 3.709. Só que olha só, não é no canal do Lula que tinha 3.709. É em todos os canais juntos, somados. Quais canais? Aí você vê ali, ó. Teve aproximadamente 3.709 views simultâneos nos perfis oficiais de Lula e do governo. As transmissões ao vivo são feitas nas páginas oficiais de Lula no YouTube, no Facebook, no Twitter,
Também nos canais no YouTube do Canal Gov e do Palácio do Planalto. 5 canais juntos. 3.709 no pico do Mandetta. Esse é o desespero. Esse é o desespero. Não consegue. Só tem apoio da Rede Globo. No dia que a Globo abandonar, acabou. Acabou. Vamos lá, mas vamos continuar. Quero falar rapidamente sobre a reforma tributária, que foi aprovada. Ontem tiveram algumas notícias. Teve mais coisa do que isso, mas eu separei os highlights, os melhores momentos, como esse aqui já é o melhor de todos. A Fazenda, o Ministério do Haddad, estuda nova estimativa para a alíquota padrão, que pode passar de 27,5%. Os liberais, que são os responsáveis pela aprovação da reforma, são os liberais, os banqueiros, turma da Faria Lima, foram os liberais, gente. Quem foi que chancelou? Acho que foi só o PT? Foi a esquerda? A esquerda mal fez campanha. A esquerda mal fez campanha. Vocês vão ver aqui, ó. Vamos até para a próxima notícia. Onde a alíquota, né? E por que a alíquota pode ser maior? A Haddad diz que está muito confiante com a promulgação do texto neste ano. Na reta final foram incluídas várias exceções na lista de produtos e serviços que terão cobrança de imposto menor. Aí a turma, não, por causa das exceções, a alíquota pode ser maior, por causa das exceções. Aí você entende o Brasil. E você entende os liberais. O jantar isento de impostos. Um dia depois da votação, Eduardo Braga, o relator da PEC no Senado, e Agnaldo Ribeiro, o relator da PEC na Câmara, serão recebidos para um jantar homenagem promovido pela Abras, Associação Brasileira de Supermercados em São Paulo. A associação atua como lobista no Congresso para influenciar os parlamentares em projetos que lhe interessam, como a reforma tributária. Os representantes da associação foram presença constante entre os parlamentares nas últimas semanas. Esqueci de colocar o restante da nota. E aí falava o que eles queriam fazer, o que eles queriam deixar de fazer. Reduz isso daqui, bota isso daqui na lista, isenta isso daqui e aquilo outro. Pô, esse negócio de cashback, esquece cashback, porque às vezes o cara não consegue pegar. Dá logo o desconto. Dá logo o desconto agora. Não vai que esse negócio, cashback não. Dá logo o desconto agora pra gente já vender barato de agora. Porque vende mais caro, o cara paga mais, mas depois o cara pega o dinheiro e volta. Não, já dá o desconto. A gente quer desse jeito. Acho que são os comunistas que apoiaram isso? Não é? É a turma da esquerda, são os petistas? Não! São os nossos grandes liberais. Os grandes liberais brasileiros. É impressão minha ou, sei lá, o Abílio Diniz? É um dos membros da Abra, né? Supermercados. O Abílio Diniz ontem tava falando, deixem a Faria Lima trabalhar. São os liberais. Os capitães do navio neoliberal. Ontem até resumir de forma bem simples. O neoliberalismo que essa turma defende é você tira o Estado e você coloca eles no poder. Sem mandato, sem voto, direto, lá em cima. E eles mandam, de preferência, eles se autorregulam. É o sonho. Céu de brigadeiro para eles. E eles fazem o que eles quiserem. Mandam, desmandam, forçam caminhos e sempre de baixo para cima, né? As grandes empresas fazem a regulamentação, os pequenos e médios têm que seguir. Normalmente eles não conseguem seguir, as empresas quebram e aí são comprados pelos grandões, pelos tubarões. E assim vem seguindo, né, o Brasil na era Lula com o pé no acelerador. Aí quem apareceu para dar o ar da graça para falar da reforma tributária, eu falei, não, isso aqui a gente tem que comentar, porque é um comentário que deixa os petistas malucos. É o Ciro Gomes. Até o Ciro Gomes está expondo o que o Lula anda fazendo. Vejam só. Vai nascer no Brasil, conforme a minha newsletter anunciou, com a maior alíquota do mundo. Do mundo, isso aí. É isso mesmo. Você tem, primeiro que no mundo só tem um IVA, no Brasil vai nascer 2. Segundo que a soma do IVA no mundo inteiro é 5, 6, 7, 8%, olhe lá, 10%. Aqui é 10%. No Brasil vai nascer pelo menos com 27,5%. E aí você veja, não sei como é que eles vão fazer, mas a prestação de serviço, que é o tributo que mais cresce a arrecadação, especialmente nas grandes cidades, porque a indústria brasileira está acabando, e quem está segurando a barra são os serviços no Brasil. Pois bem, a tributação sobre serviços no Brasil, engenheiro, arquiteto, advogado, médico, veterinário, enfim, todos os serviços no Brasil, a maior alíquota, dentista, é 5%. A maior alíquota é 5%.
Para ser um IVA, vai ter que unificar em 27,5%. Vai subir o imposto sobre serviço de 5% para 27,5%. Aí o relator lá no Senado está dizendo, não, vamos fazer aqui menos e tal. Aí vai descer para 17,5%, mas vai subir de 5% para 17%. Ou seja, é um desastre. Por quê? Porque o que tem que ser feito não está sendo feito. Qual é? É um IVA cobrado no destino instantaneamente e compensar as perdas dos estados industriais, que são São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, e isso eles evitam. Aí vai nascer um fundo de desenvolvimento regional em que a maior parcela vai para os estados mais ricos. Vão ferrar com as periferias não industrializadas do Brasil, o pouquinho de indústria que tem vai se acabar. Aí eu pergunto para vocês, Bolsonaro, quando ele foi eleito, ele deu espaço pra muita gente, viu? Eita, rapaz, o bicho com coração grande. Esse é talvez o melhor exemplo no Brasil de pessoa que alça pessoas pra mídia, pra política, e divulga. Ele não tem problema em dividir os louros, bota debaixo do braço, fala, eu não sei nada, quem sabe é fulano. Joga lá pra cima. Cadê os liberais que Bolsonaro trouxe pro governo? Vocês viram eles? Algum apareceu? Desde junho, está se discutindo a reforma tributária. O ex-secretário da Fazenda do Dória, Felipe Salto, pelo menos aí uma vez a cada 15 dias, estava comentando, falando sobre. Cadê tu, rapaz? Cadê os liberais? Eu digo até que se vocês forem procurar por alguns, vocês vão ficar tão decepcionados como os senadores da CPI das ONGs. Os senadores da CPI das ONGs que votaram a favor da reforma tributária, cheio de trava verde, cheio de armadilha, pegadinha, jabuti. Se vocês forem olhar os liberais do governo Bolsonaro, vários deles estão aí com fundos SG, fundos verde, fundos de transição energética, estão com o barquinho no mar, com suas assets. Gente com assets em Londres, fiquei sabendo, falei, Londres? Nossa, sensacional. Mas o Brasil, deixa o Brasil quieto, porque se critica, né? Aí fica meio queimado. O importante é dar aquela boletada. No final do dia, só Jair Messias Bolsonaro, no âmbito da direita, entrou em campo, deu a cara a tapa e fez, né, comentários, fez oposição, fez pressão contra a reforma tributária. Os presidenciáveis sumiram, desapareceram. Só Jair Messias Bolsonaro. E mais do que fazer oposição, não tô falando só da oposição de pegar o telefone, mandar mensagem, tentar trazer o voto. Ele tentou educar a população. Daquele jeito dele. Sempre. Ele gostava de falar, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Tava lá. Ó, gente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Na linguagem popular, tentando dar exemplos. Vejam como são as coisas. O maior IVA do mundo. E que pode ainda ser maior, né? Depois do estudo do Haddad. Este é o Brasil do PT. Olha tudo o que está acontecendo. E nem acabou o primeiro ano. Estamos no início do 11º mês. Vamos lá. Vamos que o governo Lula tá demais. Marina Silva anuncia a liberação de 35 milhões do Fundo Amazônia para a ONG que barrou obras de rodovia no Acre. Olha só, rapaz. 35 milhões. Será que esse dinheiro não era melhor ter doado para instituição de caridade, para uma creche, para qualquer coisa, para melhorar a vida de quem mora no norte do país? Para fazer o quê, rapaz? Aí tá aqui a resposta, né? Para fazer o quê com 35 milhões? O montante deve ser usado para realizar um projeto de gestão territorial voltado para beneficiar os indígenas. 35 milhões! Aí, a matéria do Christian Costa da Oeste continua falando o seguinte. Em 2021, a OPIRG, em parceria com a ONG SOS Mata Atlântica, conseguiu na justiça impedir as obras da BR-364. A BR que pode ligar o Brasil ao Pacífico, conecta o Acre ao Peru, barrou. Projetadas no governo Bolsonaro. A expansão da rodovia cortaria o Parque Nacional Serra do Divisor, perto da fronteira com o Peru. A iniciativa tinha o objetivo de gerar empregos na região e facilitar a vida dos acreanos. Mas não no governo Lula. À época, a decisão que suspendeu as melhorias na pista se baseou na violação dos direitos socioambientais
por risco, né? Oh, meu Deus, dos coitados índiozinhos. A ausência de consulta indígena na região e pela relação desproporcional entre investimento público e beneficiários. Vai vendo. Aí, deixa eu ver se eu baixei esse vídeo. Nem baixei esse vídeo. Mas aqui já dá pra entender já. Esse vídeo eu mando pra vocês depois. O careca cabeludo esteve lá na CPI das ONGs, né? Tá vendo ali, né? Careca e cabeludo ao mesmo tempo. Rodrigo Agostinho. A Amazônia Azul colocou um recorte. Ele foi prefeito de Bauru. E a Amazônia Azul explica o recorte. E ele fala sorrindo, dando gargalhada. Parece até o Coringa do Batman, sabe? Ele tá nem aí pra nada. Quando prefeito, o presidente do IBAMA recebeu verba milionária para fazer rede de esgoto em Bauru. Ao ser perguntado por que não conseguiu concluir em seus 8 anos de mandato, começou respondendo que demorou 1 ano de licenciamento ambiental. Com um sorriso no rosto, disse que 1 ano é um prazo razoável. Isso para uma obra de rede de esgoto. Como é que a pessoa pode deixar isso normal? Foi 1 ano. 1 ano para conseguir a liberação, sabe? A licença ambiental. O cara acha normal essa trava, o impedimento do Brasil se desenvolver. E o Lula colocou lá, escolhido a dedo. Como tudo isso se conecta, né? Vamos dar um bisu em algumas coisinhas. Então, eu vou passando no Twitter nos últimos dias. A Gringa Brasília fez os cards que ela gosta de fazer, que ela coloca informações, conecta informações, e colocou assim, ó, quem é o careca cabeludo? Vamos saber um pouco sobre ele. Aí tá ali, ó. Vou dar um zoom aqui na parte mais à esquerda. Quem é Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA? Ex-gerente executivo do Instituto Arapiaú, do Guilherme Leal, que lidera o lobby para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e pauta clima, alinhado ao governo americano, ONGs e Big Corps, né, grandes corporações do grande capital internacional. Enfim, ele já foi gerente executivo do Instituto Arapiaú, que é do Guilherme Leal, que ele é ali conectado com Natura, RAPS, tudo que não presta nesse país. Também líder e deputado da RAPS. Quem é outro da RAPS também é o Randolfo Rodrigues. Aí tá ali, ó. Todos os cargos-chave do governo Lula, que tocam na pauta Amazônia, estão vinculados a grupos do Guilherme Leal e fundações estrangeiras. Aí diz que o Guilherme Leal criou grupos de lobby para promover essa pauta, agregando as fundações, né, ONGs estrangeiras, governo dos Estados Unidos e as grandes corporações. Coloca ali vários grupos que estão sempre metendo o dedo no nosso país. Seja Unilever, Bayer, Cargill, Open Society, Wilson Center, WWF, USAID. Aí tá ali, ó. Rodrigo Agostinho é nomeado presidente do IBAMA. Aí ele tem o site dele, que ele faz uma descrição de si mesmo. Quem é Rodrigo Agostinho? Quem é o careca cabeludo? É o cara que participou do Programa Internacional de Líderes Ambientais, LEAD, da Fundação Rockefeller. Tá vendo onde é que são? Assim você acha. É porque quando não, porque tem essa família, o povo faz, acontece. Não, isso aí deve ser aquelas teorias malucas que o pessoal diz. Não, o cara deixa lá, eu tomei aulas, eu aprendi a fazer o que eu faço, eu aprendi, sabe, destruir o Brasil ali, ó. Fundação Rockefeller. Tendo se graduado no Imperial College de Londres, outra faculdade extremamente polêmica. Foi membro do CONAMA, vice-presidente bababá, papai, tá Léo. Também gerente executivo do Programa Cidades e Territórios do Instituto Arapiaú, consultor de formação, líder do RAPS Brasil, etc. Tudo mais. Aqui tem outra imagem que ela coloca, né? Vamos olhar frase por frase o que é que ele disse. Ao que tudo indica, lá em cima primeiro, né? O IBAMA, de Rodrigo Agostinho, está alinhado à pauta do clima socioambiental. O IBAMA, que vem impedindo o Brasil de se desenvolver, a Petrobras de explorar a margem equatorial, a Ferrogrão de sair do papel, a BR-3... Eles não querem que aconteça nada no país. E ela colocou algumas falas recentes, né, do Agostinho, não só desse ano, né, desses últimos anos, mas enfim, tá ali, ó. A licença de Belo Monte só vai ser renovada se a vida do Xingu estiver garantida e os condicionantes socioambientais cumpridos. Para isso, pode ser preciso reduzir a produção de energia em alguns momentos. O cara já tá falando, ó, a gente pode capar a produção energética brasileira. Gente, a usina já tá lá, já tá pronta.
O cara tá sabotando o país e tá todo mundo batendo palma. Parece que a história do Brasil, há mais de 200 anos, vem se repetindo de uma forma que grupos não populares, oligarquias, elites, burgueses, chame do que quiser, jogam contra o nosso país. Não é possível. O tempo todo isso. Ali, ó, Belo Monte é responsável por gerar 10% da energia consumida no Brasil. Energia renovável, limpa, gente, hidrelétrica. Com licença vencida, Lauro Jardim reportou que a direção da usina pediu audiência com o IBAMA 4 vezes, mas foi ignorada. Matéria de junho de 23. Ter uma matriz energética independente é o primeiro passo para uma nação se tornar soberana. Por isso, fazem tanta campanha contra. Eu não sei como Belo Monte saiu do papel. A gente já comentou sobre Belo Monte certa vez. Teve na época até um relatório da BIM mostrando as ONGs, as pessoas que jogaram contra. Até o Arnold Schwarzenegger estava contra na época. Outra frase. Não tenho condições de dizer se a licença da BR, não é 139, é 319, será emitida ou não. Se essa estrada vai sair ou não. Vai depender muito da análise dos estudos. É a BR que tenta conectar o Manaus ao resto do país. A cidade está isolada. Não deixa. Não deixa. Não deixa. A gente já falou isso várias vezes também. Mas enfim, a BR-319 é considerada estratégica para o desenvolvimento e escoamento efetivo da produção agrícola da região, para o desenvolvimento da Amazônia e soberania do país. Agostinho afirmou à BBC que há a possibilidade de suspender a licença prévia e já obtida para a BR-319. Quanto menos brasileiros ocuparem a rica região amazônica, melhor para as ONGs estrangeiras que hoje controlam a região e a narrativa na mídia. O projeto da Petrobras ainda apresenta inconsistências preocupantes para a operação segura em nova fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental. O IBAMA nega licenças para a Petrobras fazer perfuração de teste na margem equatorial a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas. Enquanto isso, as petroleiras dos Estados Unidos, Noruega e Reino Unido avançam seus campos. Hoje, os campos mais produtivos do pré-sal ficam com as empresas estrangeiras, e é isso que eles querem manter. E ela coloca assim, ó, observação. A pauta clima socioambiental promove no curto prazo a proteção do meio ambiente, mas visto que é financiada, ela coloca Estados Unidos, grandes corporações, grande capital. Essa galera tem um problema com o país, Estados Unidos, né? Sei lá. Nos meus olhos, eu acho que cai melhor você falar assim, os globalistas. Eu acho que encaixa melhor. Até se você quiser falar os imperialistas, né? Fala os globalistas, as grandes corporações, o grande capital. O objetivo no longo prazo é controlar essas riquezas, selecionar quem poderá explorar a Amazônia ou a outra área rica em recursos naturais com devido selo verde de sustentabilidade que já está sendo implementado. E a gente comentou sobre o selo verde. O governo criou, né? 2 ainda. Aí veja eventos recentes. Justiça climática vem aí. Ela até brinca, né? Seja preso por fazer um churrasco. Aí foi dar um bizu nessa nota. A tutela ambiental pelo judiciário ainda padece de muitas deficiências. Primeiro, os profissionais do direito não se imbuíram da responsabilidade voltada à tutela de sujeitos de direito ao ambiente saudável que podem ainda não ter nascido. Ele está reclamando que o direito ainda não avançou nesse campo. E qual é essa tese? A gente já comentou sobre isso também. Acho que ano passado ainda, para os juristas ao redor do mundo, essa tese surge na Alemanha ainda. Engraçado, né? Mesmo até que nasce a Burschenschaft, na verdade, não é Kraft, é Schaft. A Bucha, né? Nome em alemão. O pessoal fala o seguinte. O cara que vota, ele não tem no mínimo 16 anos. Então, o político, ele só representa quem tem a partir de 16 anos, porque menos que isso o cara não vota. Ele não está sendo representado na arena política. As únicas pessoas que tutelam quem tem menos de 16 anos é o Poder Judiciário, porque você tem as varas que discutem, tem o direito, né, dos menores e tudo mais. Então, já que eles não são representados pelo Poder Legislativo, muito menos pelo Executivo, porque são eleitos pelo voto, o único poder que pode e que deve, eles acham que eles devem cuidar, inclusive dos que nem nasceram,
é o Poder Judiciário. Logo, a partir desta interpretação, eles tentam criar todo esse novo arcabouço para falar, ó, quem vai tomar conta do meio ambiente, da mangaia, somos nós. Nós podemos decidir no fim da linha porque vocês não representam todas as pessoas. E nós representamos, inclusive, as pessoas que nem nasceram ainda. E você vê, e essa ideia vem crescendo. Vem crescendo, já estamos aqui em 2023. Surge na Alemanha, mas em 2020. O Constituinte de 88 erigiu como titulares desse direito a vida ecológica equilibrada os nascituros, né? Os bebezinhos. Aí fala, né? Isso tem de desequilibrar os pratos da balança? Não é a lei interindividual? A vítima das infrações ambientais é uma coletividade difusa, indeterminada, e isso intensifica a gravidade da atuação antiecológica. Depois, as sanções meramente simbólicas sequer são executadas. O Estado não consegue cobrar multas insignificantes, pois quanto custa uma árvore milenar? Qual o valor da água que se polui no período de 5 anos? Tudo prescreve e a concretização do justo não passou de um triste espetáculo sem consequências para o dendroclasta ou poluidor. Por isso, é urgente a criação de uma justiça climática, e sinal dela já começa a existir em paragens mais civilizadas. Ainda vem aquela síndrome, duas ao mesmo tempo, de vira-lata e de demiurgo, né? O deus iluminista, que realmente você vê de onde surge o direito. Vocês já viram, tenho certeza que já devem ter ouvido algum comentário nessa linha. E normalmente quem traz um papo mais assim é a turma mais intelectualizada. Nós somos a turma dos fatos. Vamos fatos e informações. Então normalmente não entra nesse campo intelectual. Mas vocês devem ter escutado alguma coisa. Eu não tô falando de forma irônica, só porque a gente aqui é orelha seca. Então eu me baseio mais nos fatos, que fatos são mais concretos. Eu acho às vezes mais simples de lidar. A gente vai achar que é mais complicado, tem que ler muita coisa, juntar elementos, mas enfim. Quantas vezes vocês já não ouviram pessoas falando, não, o problema do Brasil, ele surge lá atrás com o positivismo. Positivismo, que vem do iluminismo e embebedou todo o nosso judiciário. Já ouviram falar isso? A gente vai chegar lá, na bucha, no final do vídeo de hoje. Calma. Estou trazendo, né, colocando o carro na frente dos bois. Mas enfim, né? Viralatismo. E ele quer julgar o que é e o que não é mais civilizado. Para ele, União Europeia, Rússia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Turquia, e infeliz Ucrânia, todos esses países são mais civilizados que o Brasil. Eu acho que você não pode bater o martelo. Acho que são questões e questões. Eu acho que o Brasil é muito mais civilizado na defesa à vida. O Brasil defende a vida. Vários desses países você não pode defender a vida. Na Inglaterra tem gente que já foi presa porque ficou na frente de uma clínica, né, do negócio lá. Tava orando na frente. Não pode. Não pode. Isso é civilização? Isso é ser civilizado? Eu acho que não. Mas olha como pensa um jurista brasileiro, né? Um grande jurista. Mudança do clima, efeito das venenosas emissões. Olha o palavreado. Causadas pelo efeito estufa, causa males à saúde física e mental. Acho que a cachola dele não tá muito boa, não. Mas enfim, aí fala um monte de coisa. Nos últimos dias, olha a quantidade de coisa que vem acontecendo, e às vezes a gente nem comenta, porque a agenda econômica do governo tá indo por ladeira abaixo. No mês de maio, ou foi junho, comentamos sobre um projeto de lei apresentado pela turma do PSOL, capitaneado pelo Boulos, que queria criar, na lei brasileira, o crime de ecocídio. É um negócio extremamente subjetivo, e no final do dia, dependendo do churrasco que você fizer, cuidado com o seu churrasco. Pois bem, a Célia Chacreabá, esquerda, dessa turma do PSOL, não sei se ela tá no PSOL em si, mas fala ali, ó. Aprovado na Comissão do Meio Ambiente, o PL 2933 da nossa bancada do PSOL, do PSOL deve ser, né? Que tipifica o crime de ecocídio. Passou. A coisa tá andando. A coisa tá andando. E olha só. Em casos sérios de destruição ou temerário, casos que causam temor. Que temor esse? Não sei. E foi um dos pontos que a gente levantou lá em maio. Quando eu levantei isso na época, eu lembro que eu trouxe, inclusive, nesse vídeo, foi um dossiê, trouxemos notícias antigas,
Trouxemos textos também de Olavo de Carvalho. Olha o que o Olavo de Carvalho estava falando lá atrás, falando sobre isso. E a turma quer que esse crime, inclusive, seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional. E eu conectava na época, falava do FHC, falava como o FHC criou tudo. Eu acho, se eu não estou enganado, que foi inclusive o vídeo que eu explico como surgiu a foto do Lula com o Jorge Soros lá no Fórum Econômico em 2003. Após o Soros criticar, né, a campanha do Lula em 2002. Olha como a coisa tá avançando. A coisa segue avançando no Brasil. Costa, o amigo de Lula, que deixou fugir o cargo dos sonhos. A gente comentou esses dias sobre a questão do PAC Verde e o que aconteceu lá em Portugal, o amigo de Lula. Eu falei, olha, finalmente, né, a Globo assumindo que é o amigo de Lula. Na agenda verde, rapaz, envolvido no maior escândalo. Antes mesmo de tomar posse, Lula foi a Portugal em 2022, disse brincando, queria aprender com o amigo, então primeiro-ministro Antônio Costa. Eu acho que... Não vou nem falar, viu? Acho que Lula dá aula. Não acho que ele precisa aprender nada. Lula é professor, jogador, camisa 10. Mas enfim. Com base em muito do que a gente tá falando, olha o que tá passando, olha o que está passando no Legislativo, tanto de reforma tributária, quanto de agendas ambientais. Vocês acham que essas situações, essas questões, elas fortalecem e elas vão de encontro ao interesse popular, ao interesse das pessoas, ou o Brasil segue governado por uma casta de iluminados e, sei lá, seguindo interesses internacionais? O que tá parecendo para vocês? O que tá parecendo? Porque acho que hoje a minha principal, meu principal ponto quando eu olho o Brasil é que o Brasil não está sendo mais governado por brasileiros. Ou pelo menos não está sendo governado por políticos que têm algum tipo de compromisso com o Brasil. Normalmente são políticos que têm ou compromisso com algum lobby em específico, ou um grupo poderoso no Brasil, ou realmente forças internacionais. É o que está acontecendo e o Brasil precisa ser resgatado. Aí você vê que o Lula indicou o Mercadante para o BNDES. Tu lê a manchete, tu quase se empolga, que fala, ó, Mercadante critica defensores da Amazônia que nunca viram um igarapé. Beleza. Realmente deveria criticar. Só que aí tu vê o seguinte, o ex-ministro tem tentado integrar discussões sobre o meio ambiente, a atuação do banco. No final de outubro, durante o evento do BNDES, ele disse que a crise climática dá protagonismo ao Brasil de liderar essa agenda. O Brasil pode ter a ambição de ser o primeiro país do G20 a ter emissões zero. Ele finge que ele tá preocupado com o zongueiro, mas não, ele tá com o pé no acelerador para avançar com a agenda verde. Agenda verde, agenda verde, agenda verde, agenda verde. Governo Lula. Movimento Impacto Amazônia acelera a Agenda 2030 na região. Agenda 2030 da ONU. Uma página inteira do Globo. Eu acho que deve ser o jornal mais caro do Brasil para você fazer um anúncio. Uma página inteira. Apresentado por Eletrobras. Eletrobras é uma página inteira do Globo de hoje dedicada à promoção da Agenda 2030. O objetivo da iniciativa é acelerar a Agenda 2030, fazendo com que as empresas, tanto públicas quanto privadas, assumam compromissos perante a sociedade com metas ousadas e mensuráveis. Novo plano estratégico da Petrobras provoca racha entre conselheiros e deve ser levado a Lula. Sabe qual racha? Olha só. A aposta em transição energética é criticada por céticos. Ventilador no mar é inviável. Vou chamar de catavento, né? Mas agora, ventilador no mar também é uma boa. Hidrogênio verde é bobagem. Reclamou integrante da cúpula. Renato fala, os piqueiros estão brigando entre si porque a Petrobras quer se transformar em uma empresa de cataventos. Por que eu quis trazer isso daqui? Porque assim como a reforma tributária, assim como a discussão do mercado de carbono e assim como eventos recentes, nós, ou pelo menos eu estou vendo, uma certa passividade no debate. Eu não estou vendo a preocupação que, aos meus olhos, deveria existir. A preocupação da pessoa falar, cara, isso aqui é importante, meu Deus, temos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar de braços cruzados. O assunto está avançando. E discutir o assunto de uma forma um pouco mais profunda, para dar algum tipo de direcionamento.
e não ser apenas o antipetista porque é o antipetista. E o que eu quero falar com isso? Olha para isso daqui. Olha como é difícil. Olha como é difícil salvar o Brasil. Quando você vai entender quem tá contra, quem não quer investir nos cataventos. Os conselheiros mais céticos são 2 indicados pela União. São os indicados do Centrão que não quer abraçar a agenda verde. Ou seja, os outros membros do conselho vêm grande parte do tal mercado. O mercado quer. Aí vem aquela história do papo, vamos privatizar tudo. Nesse caso, se vamos privatizar tudo, a Petrobras era capaz de deixar de produzir petróleo, se a BlackRock mandasse, para só fazer catavento. Só que se você também deixa na mão do PT, lucro da Petrobras cai 42% e atinge 26,6 bilhões. Mas ainda está dando lucro, menos mal, não está dando prejuízo. Mas você vê como é difícil o Brasil, como é que você resolve? Se você privatiza, você vai vender a quem está contra o Brasil. Se você não privatiza as coisas, você sempre corre o risco do PT assumir o Brasil e destruir as estatais. Como que resolve? Qual é a solução? Aí junta com isso. Antes do apagão, diretor da Enel se vangloriou. Ele tinha um selo. Olha, ele tinha um selo do Inmetro. Ele tinha um selo, rapaz. O selo do amor. Ele tem, você não. O selinho. Ao fim, ressaltou que todas as práticas da concessionária são validadas com selo de qualidade. Dias depois, se viu, né, que a Enel devia ter cortado umas árvores, não cortou, devia ter feito... E não fez, né? E aí, a cidade de São Paulo passou uns maus bocados. Tem gente que tá passando por maus bocados até hoje. A autarquia federal ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? O Inmetro. Foi o Inmetro que deu selinho. Aí você junta isso com essa também. Setor público consolidado tem déficit primário de 18 bilhões em setembro. Aí você vai entender um pouco mais desse déficit do mês de setembro, 18 bi, que aumentou inclusive a relação dívida-PIB para 74,4%. No mesmo mês, no ano passado, durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, o resultado havia sido superavitário. Positivo. Governo Bolsonaro, positivo. Governo Lula, negativo. Aí você vê. O resultado de setembro refletia um déficit do governo central de 16,5 bi e um déficit de mais 1 bi dos estados e municípios. As estatais tiveram déficit de 500 milhões. E aí? Se você abraça o vamos privatizar tudo, hoje, no mundo atual, na configuração de mundo em que nós vivemos, significa que você está vendendo para BlackRock. É a dura verdade. Ou você vai vender para uma estatal francesa, ou você vai vender para a estatal de Abu Dhabi, ou você vai vender para o Mubadala, que está comprando tudo no Brasil, ou você vai vender para os comunas, o País Vermelho, que eu recebi ontem uma mensagem, na verdade um print lá, tá no Twitter para eu ir atrás, tem lá, os acionistas, 20% na mão dos comunas, olha só! Vai vender para essa turma? Quem no Brasil tem dinheiro para comprar uma coisa dessa magnitude? Isso, inclusive, foi umas coisas que eu já debati certa vez com um ex-membro da turma do Guedes, o Márcio Furtado. Falei que a gente estava discutindo, inclusive, sobre a Eletrobras. Eu falei, cara, o meu grande questionamento, que eu não consigo colocar na balança e bater o martelo, eu consigo entender todo o argumento de vocês, o momento que o Brasil precisa de fazer caixa e tudo mais, papapá, vender uma parte das ações, era importante. Só que eu perguntei pelo seguinte, quem tem dinheiro para comprar? Aí ele me falou, não, mas a gente colocou na época uma poison pill para impedir que ninguém possa ter mais do que 10% da empresa. Aí eu falei, pô, beleza, bacana. Mas eu falei com ele, tu acha que alguém que tem dinheiro para ter 5% da empresa, 5%, não é 10 não, 5%, tu acha que algum desses que tem dinheiro para ter 5%, algum desses joga do lado do Brasil, vai querer ver que realmente, assim, um crescimento nacional, ou vai visar o lucro pelo lucro para pegar e manda lá pro pai dele, pra conta bancária dele, pra fazer o que quiser. Por isso que o meu ponto no final do dia é privatizar, não privatizar. O ponto tem que ser um pouco mais profundo. A discussão tem que passar por um projeto de país. Porque se não for para privatizar,
tem que construir alguma rede de proteção pro Lula, pro PT, não causar prejuízo. Para não causar prejuízo. E se também fosse desfazer, tem que de alguma forma para garantir que a empresa vai servir os interesses do Brasil, que não vai ser vendida para o estatal do país vermelho, nem para Itália. Eu até comentei um comentário onde o cara falou assim: pô, esse estatal tem é dos comunas. Aí depois, não, me corrigindo, é da Itália. Aí eu respondi: ô irmão, só porque é da Itália do bem é? Só porque é da Itália do bem. O único problema é se for outro país. Por que a gente não pode entrar num cenário que empresas brasileiras deveriam ser majoritariamente geridas pelo capital nacional, que é pro dinheiro ficar no Brasil, circular por aqui, produzir riqueza, gerar mais empregos? Os países no mundo como um todo estão crescendo. Aí você vê, ó, 2016, vocês já ouviram uma trocentas vezes essa frase: Make America Great Again. Faça a América grande de novo. Porque Trump fala isso, ó, todo mundo bate palma. Agora, se você fala que o Brasil tem que crescer, lá vai. O Brasil não tem que ver isso. Ô, bicho, lá eles podem crescer, o Brasil não pode? O Brasil tá fadado ao fracasso? Não é possível isso. Eu recuso esse cenário. Eu recuso. Se o Trump pode, a gente pode também. E a gente vai ter pessoas assim. Porque tá aqui, ó. Eu já sabia que essa imagem ia aparecer. Governo Bolsonaro. Olha a diferença para Lula. A gente tá falando aqui, ó, prejuízo, déficit, 500 milhões. Olha aqui o governo Bolsonaro, ó, estatais triplicam lucro e tem desempenho recorde. Então o problema não é privatizar, não é privatizar. O problema não é passou a lei, não pode passar a lei. O problema é, cara, o que é que tá sendo feito? Qual a direção que a gente vai caminhar? O que é que a gente quer alcançar? O governo Bolsonaro tava focando em aumentar a capacidade energética brasileira. O que é que o careca cabeludo tá fazendo? Ó, Belo Monte a gente vai capar. É diametralmente oposto Lula e Bolsonaro. Eu já tô falando muito de Bolsonaro, já tem aqui 40 e poucos minutos, nem comecei a falar da bucha. Mas a gente vai começar agora. Vamos começar agora. Aí todo esse cenário, que é que tem a ver com a Petrobras, mudança energética, olha quem que tá patrocinando também, batendo palma, na dancinha. Teve um evento. Eu até vi pela primeira vez quem é o Dubeus, né? Rafael Dubeus, o cara do governo que abraçou aí a questão do crédito de carbono. E o evento foi na fundação que o Sérgio Fausto é o diretor executivo. É a Fundação FHC. A Fundação FHC é o pai das ONGs no Brasil. Energia limpa, transformação verde. Esse foi o tema de um evento em São Paulo. Que você vê, né? O peso de São Paulo no país. O peso de São Paulo, rapaz. O peso de São Paulo. Sempre feudos poderosos tentando ditar o destino do Brasil, enquanto o povo nunca tem voz. Sobre isso que eu quero trazer um pouco. A gente trazer alguns comentários. Ver que como o Brasil vive hoje, o estado das coisas, ele não é inédito, não é novo. Ele tem um certo tempo. Muita coisa já aconteceu no passado. Eu já tinha achado um material extra sobre a bucha, logo depois do vídeo. E eu fiquei guardando, falei, não, vamos ter que comentar qualquer dia. Eu deixei pra comentar hoje por uma simples razão, porque mais tarde tinham me chamado pra participar de um programa lá na Bradock. Eu falei, pô, tá tendo no programa, às vezes, além de levar o material do outro vídeo, né, as discussões que a gente trouxe, coloca mais coisas no bolo, que, pô, eu participava do programa aí, sei lá, passava 2 dias, eu comentava mais coisas, ia ficar meio sem sentido, né? Eu falei, faz hoje, traz o assunto. Tem muita coisa que aconteceu no Brasil ontem, mas acho que vem a calhar. E à noite lá, que tá, eu sei quem, na verdade eu sei quem vai estar, mas eu não tô lembrado aqui agora de cabeça, só acho que o Coronel Gerson, o Cogos e mais um cara. Aí me chamaram pra bancada pra falar exatamente sobre esse assunto. Eles viram lá o dossiê e acharam bacana. Mas enfim, ó. Vamos voltar para 16 de agosto de 1930, no jornal A Gazeta, do estado de São Paulo. A Gazeta. Talvez a gente volte a falar desse jornal já. Mas enfim. Olha que 2 parágrafos interessantes, né? Onde estava ali a seta. É lastimável que homens de responsabilidade, envergando a beca de professores da Faculdade de Direito de São Paulo, tivessem por atos ou por um silêncio que não se justifica permitido que a função de Júlio Frank, merecedora de todos os títulos de respeito absoluto, se desvirtuasse e servisse de arma de combate contra os que, ignorando sua existência, cometiam o grande pecado de não comungar a mesa dos dirigentes do então Partido Situacionista.
O texto ele vai se desenvolvendo, ponto para falar, que ali nos idos de 30, a turma da bucha tá basicamente se tornando um partido situacionista, mano, na política modo situacionista. O que é o situacionista, se não um centrão? Não importa o governo, ele é governo. É o centrão. O centrão não surgiu de hoje. Esse mesmo centrão que está aprovando todas essas leis favoráveis ao Lula, a um agente internacional, já está ali, de 1930. Só em 1918, na campanha de sucessão de Idalice Andrade Silva, é que os moços perceberam que a bucha não passava de uma bucha com B minúsculo, já não era mais digna de aplausos, tornara-se uma arma da política nefasta que só trouxe malefícios. Aí fala um monte de coisa lá, né? Revolta, Luiz Antônio, bababá. Aí falava o seguinte, que só com a revolta desses caras, né, foram esses moços pertencentes, todos eles à bucha paulista, os primeiros que na Academia de São Paulo tiveram a coragem de levantar contra os pregoeiros de um falso patriotismo e de uma falsa caridade. O que é toda essa agenda que a gente está comentando? Reforma tributária, agenda verde, se não, uma falsa caridade. Não, porque isso aqui, rapaz, a reforma tributária, né, é para aliviar para os mais pobres. Aliviar para os mais pobres? Olha o que vai acontecer com o setor de serviços, que é onde emprega os mais pobres. É uma caridade de mentira. É de mentira total. Não, olha a Marina que te falou 35 milhões para onde que vai melhorar a vida, gerenciar o território dos índios. Que balela! É um falso patriotismo. É exatamente um falso patriotismo. Aí, eu tinha achado essa nota. Não, na verdade, essa eu achei hoje. A outra que eu tinha achado, que tá mais lá pra frente. Que é inclusive uma das explicações do direito brasileiro, do positivismo, foi o que eu falei pra vocês. Mas eu resolvi, falei, deixa eu pensar o que aqui foi publicado ao longo dos anos na Biblioteca Nacional. E eu acabei descobrindo uma nota que eu tenho que ir atrás dela. Porque eu só vou achar no acervo da Folha de São Paulo, que eu não tenho acesso, tenho que procurar como é que acho, mas eu vi uma citação, mais de um lugar, uma nota de 1985, que me pareceu muito interessante. Mas quem sabe um terceiro vídeo. Mas enfim. Pulsando ontem na Biblioteca Nacional, eu achei uma coisa bem engraçada. Que eu acho que segue a mesma linha do vídeo anterior. Como que no final do dia é o seguinte, né? A tese que eu meio que desenvolvi. Não importa o evento. Pode mudar até meio que o nome. Mas no final do dia são as mesmas famílias fazendo os mesmos movimentos que no final do dia sempre levam a uma sabotagem do país. Aí a revista Manchete, em 2 de maio de 81, fez uma matéria exclusiva. Bucha, um poder secreto que mudou a história. E botava aquela foto ali, né, as arcadas ao fundo, pessoas, nossa, muito proeminentes na sociedade. Aí, gente, esses 3 parágrafos ali de baixo, ele aparece primeiro na nota. Porque eu vou construir como foi o meu raciocínio com vocês, né? Eu tava lendo a nota, vou até começar por baixo. Ela fala, a bucha basicamente elegeu todos os presidentes da República Velha. Não é a República do Café com Leite. Foi a República da Bucha. A galera manda e desmanda. E além desses presidentes, além de nomes grandiosos, né, que depois ele fala, a gente também teve Francisco Taviano, Visconde de Ouro Preto, Rui Barbosa, Assis Brasil, Barão do Rio Branco, Pedro Machado, João Pinheiro, pessoas que não foram presidentes, né? Mas nomes, né, de destaque na sociedade brasileira. E tem mais algumas coisas ali. Eu não vou ler ainda, né? Tem um nome ali que eu grifei. Aí eu fui lendo a matéria, vendo do que se tratava. Aí lá para as tantas, a matéria falava o seguinte. Detalhe curioso desse tempo é que havia uma espécie de internacional liberalista. Mas que tem para esse 1830. O movimento internacional em torno do liberalismo. Liberalismo. Qual era o outro movimento que tinha uma internacional? Era comunista, né? E o engraçado é que eu tava até vendo o debate do Cogos com o Guilherme Freire. O debate era assim, ó. Vai lá, Guilherme Freire. Não, isso, que eu acho isso, e eu acho isso. E aí, Cogos? Não, eu concordo com tudo que ele disse. Eu falei, pô, esse debate tá sensacional. Um concorda com o outro, né? Só não é um debate. Mas foi bom, porque eles iam explanando. E aí o Guilherme Freire fez uma explicação boa, mostrando as raízes do liberalismo, que no final do dia é a mesma coisa da turma da esquerda. Que é o que a gente viu aí a vida toda, sempre os isentões no Brasil, é a mesma porcaria.
Aí você vê, faz sentido, né? Internacional liberalista. Aí ele sai contando que em 26 chegou na capital, né? O Líbero Bardaró, um cara relativamente conhecido, parece um livro de histórias. E aí diz que o Bardaró, naquela época, fundou um jornal combativo, o Observador Constitucional. Aí na hora que eu vi isso, eu falei, Observador, aí chamou minha atenção. Falei, esse nome, eu acho que eu já vi. Aí eu fui atrás. Eu já até sabia onde procurar. Mas estava errado. Não era o Observador Constitucional. Foi lá no vídeo do ILEA, Instituto da ILEA Amazônica. E aí o observador que eu tava achando que era o Observador Econômico e Financeiro. Eu falei, putz. Mas sabe quando você tá convicto que, bicho, rapaz, deve ter alguma treta, velho. Não é possível, deve ter uma treta. Aí grava aquele nome melhor. Casper Líbero. Também foi um dos bucheiros. E eu fiquei com isso na cabeça, martelando, esse observador. Eu falei, eu vou atrás desse jornal. Porque beleza, um é de 1830, esse aqui é de 1940. O jornal tem mais de 100 anos. Mas eu fui atrás. Porque é o Observador também, né? Aí, só para relembrar uma coisinha, o Observador Econômico e Financeiro era um veículo liberal e que foi um veículo que tentou destruir o Arthur Bernardes. Foi um veículo que se colocou ao lado da ONU, ao lado da Unesco. Assim como o Estadão, que agora, olha só, na época eu nem sabia, né, porque fez esse vídeo. Hoje já se sabe que o Estadão é fundado pela Bucha, como o portal liberal. E foi o Estadão que apontou o dedo para Bolsonaro e os seus seguidores e falou: o jacobinismo de direita, né? A direita jacobina. Essa era a manchete. A direita jacobina. Antes de falar de Gabinete do Ódio, começa com a direita jacobina. É a primeira nota. A direita jacobina, 2019. E aí, o jornal liberal da época, a gente vai chegar lá, quem sabe a gente vai falar da Bucha, o jacobinismo anti-brasileiro. Eles acusavam o Arthur Bernardes, que estava ao lado do Brasil, lutando pela soberania brasileira, lutando pela Amazônia, assim como Bolsonaro, ele era um jacobino. Você vê como a história ela se repete? Você vê como os eventos eles são engraçados? Jornais liberais atacando soberanistas, pessoas que estão preocupadas com a pátria, defendendo organismos internacionais. O Estadão hoje defende a ONU contra Bolsonaro. Ali está defendendo também a ONU, mais especificamente a Unesco. Aqui é só um dos pontos que a gente comentou na época do vídeo. Aí, falei que eu tava meio convicto na parada. Vamos começar aqui. Era para começar até aqui por baixo, né? Observador Econômico e Financeiro. Esse jornal. Ele foi fundado em 1936 por Valentim Bolsas, tendo por redator-chefe Olímpio Guilherme. O Valentim Bolsas tá em vermelho. Quando tá em vermelho, não tem uma página no Wikipédia. Mas o Olímpio Guilherme tem. Tava em azul. Eu cliquei. Plim! Quem é Olímpio Guilherme? Aí, na hora que você clica no Olímpio Guilherme, diz, ó, Olímpio era considerado um nome bonito. Foi a primeira paixão de Pagu, musa do modernismo no Brasil. Ou seja, modernismo foi quando surgiu o movimento woke no Brasil. Sem brincadeira. Quando veio todas essas porcarias. Olha que coincidência. E havia participado no jornalismo junto a Casper Líbero. Em qual jornal? A Gazeta de São Paulo. Aquele jornal que a gente falou da Bucha, logo no início do vídeo. Ele trabalhou junto com o Casper Líbero, que é da Bucha. Ou seja, o cara aprendeu a fazer jornalismo com bucheiro. Coincidências. E aí depois ele tá no Jornal Liberal, contra os interesses nacionais. E vamos falar um pouco sobre esse jornal, ó, o Observador Econômico e Financeiro. Então, Olímpio Guilherme, amigo do Casper, que é um bucheiro, tava ao lado desse Bolsas, né? Valentim Bolsas, que era ninguém mais, ninguém menos. Olha como as coisas vão se repetindo ao longo da história do Brasil. Representante no país da IBM. Uma empresa que, assim, não é 100% independente, né? Os Estados Unidos olha com muito carinho, ainda mais em 1930 e pouco, né? 1940, a IBM, pô. É uma mina do olho de ouro. Tem que pegar no colo e fazer carinho. E ele próprio, dono da companhia de serviços Olerite, que prestava serviços ao governo, no contexto do Estado Novo recebeu o apoio de Lourival Fontes, diretor do órgão de censura à imprensa, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e olha só, desde a Revolução de 30, que Bolsas
se tornara próximo de Oswaldo Aranha, ONU. Olha que engraçado. O jornal que o dono, parte do Aranha, ONU, a ONU que queria a Amazônia, então, e o jornal, pá, porrada no Brasil. Coincidências. Eu vejo ela com muita frequência. E Oswaldo Aranha, que era ministro da Justiça e ele também, né, do Getúlio, em cujo governo exerceu a chefia da recentemente criada Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios e foi coordenador da dívida externa. Quem são os nossos coordenadores da dívida externa? Que a gente já comentou em vídeo. Moreira Salles, Campos Neto, Armínio Fraga, Bolsonaro. É sempre algum liberal que odeia o Brasil, bicho. É inacreditável. É inacreditável como a história se repete. É sempre o mesmo perfil, fazendo a mesma porcaria. Aí, quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, né? Depois foi embora. Aí o jornal, o Observador, foi assumido pelo Olímpio, o amigo do Bucheiro. E aí foi nesse período que teve início a carreira jornalística de Carlos Lacerda. Olha como as pessoas que despontam na sociedade brasileira parece que elas todas se conhecem. O Lacerda é um cara muito polêmico. É um cara que começa na esquerda, depois vai pra direita, depois fica num meio de campo assim meio estranho. Ele foi contra o regime dos militares. É um cara polêmico. Eu mesmo não sei bater o martelo em qual posição fica em relação ao Lacerda. Aí voltando para a nota da Manchete de 81, entre outros acontecimentos, os bucheiros ajudaram a fundar a UDN. Era o partido do Lacerda, né? Até que coincidência. Apoiaram o Eugênio e a Revolução de 64. Rapaz, se prepara que a gente vai chegar num questionamento que é engraçado. Em 57, partiu do mesmo José Carlos, então chanceler do governo Kubitschek, a sugestão para a reorganização da Bucha em São Paulo. Chanceler. Quem que foi eleito por Kubitschek para embaixador? Foi Kubitschek. Moreira Salles. Aí vem Jânio e o Moreira Salles emplaca o Roberto Campos. No primeiro vídeo da Bucha, a gente comentou do professor, né? Professor Monin, esqueci o nome dele agora. Ele falava que ele foi conterrâneo da época do Moreira Salles. Então você vê que, sabe, as posições, né, de destaque de relações internacionais, sempre um bucheiro. Barão do Rio Branco, bucheiro. Aí você pega lá no início, né? Rui Barbosa, Campos Salles e Quitino Bocaiúva. Era Campos Salles, né? Relações Exteriores. Também da Bucha. Bom, né? A organização da Bucha em São Paulo, em 57. Então você vê como é que ela desapareceu. Os radicais da Bucha, depois do movimento de 32, formaram uma espécie de círculo concêntrico em diâmetro menor, chamado de encapuzados. Segundo Afonso Arinos, esse pequeno círculo, utilizando um grande jornal, o Estadão, atuou em vários acontecimentos. Mas isso é outra história, que eles contaram logo no parágrafo seguinte. Muito embora os lances secretos dessa participação não sejam todos de domínio público, é fácil acompanhar uma parte da trajetória dos bucheiros. Eles disseram presente na conspiração geral, que só os integralistas deflagraram em 38 contra Getúlio, incentivaram a participação do Brasil no segundo grande conflito mundial ao lado dos aliados, estimularam a conspiração que depois o Vargas em 45, ajudaram a organizar e integraram em grande número a UDN e o PDC, foram simpáticos ao governo Dutra, viram com maus olhos o retorno constitucional de Vargas, integraram todos os movimentos que fizeram criar a Petrobras e derrubar Getúlio depois da crise de agosto de 54, apoiaram Café Filho, apoiaram relativamente Kubitschek, que contou com Macedo Soares como chanceler, apoiaram entusiasticamente Jânio, que não foi bucheiro, e se opuseram de todas as formas a João Goulart, reativaram contato com militares para a conspiração contra Jango e certamente estiveram por trás da Marcha da Família pela Liberdade, um dos componentes deflagradores da Revolução de 64.
Olha que engraçado. Só coincidência. Quem era o vice da Dilma? Temer, né? Que estudou na USP, né? Na região da turma. A Dilma começa a cair com a manifestação de rua, né? Assim, no final do dia, não foi o povo que... Assim, o povo na rua, óbvio que ajudou na movimentação. Mas não foi só o povo na rua, né, gente? Ah, o povo tava na rua, mas a Dilma caiu. Não foi bem assim. E acho que já ficou muito provado que o povo na rua é muito importante. Mas não necessariamente o povo na rua, só porque o povo tá na rua, derruba o presidente. E a turma falou, ó, talvez possa ter tido uma coisinha aqui, uma coisinha colar. E você dá uma infladinha aqui num canto, infladinha no outro. Se você para assim pra analisar, a marcha da família pela liberdade foi um negócio bem grande, né? Ter sido 100% orgânico, pode ter sido, pode. Mas que tem uma chance grande de realmente ter tido o dedinho de alguém, de você começa a promover, faz a campanha, traz a galera. Enfim, são pedaços da história do nosso Brasil que eu acho que a gente precisa se questionar, tentar entender um pouco mais. Aí, eu já tinha também achado isso daqui outro dia, falando o seguinte, né? Saiu no estado de São Paulo, 77. A bucha é o espeto literal. Voltando às confissões de Lacerda, lembramos que ele, além de Macedo Soares e Júlio de Mesquita, também referidos por Afonso Arinos, incluiu o professor Vicente Raô para insinuar que o diretor do Estado de São Paulo, né, sempre poupou os dois ex-ministros de Getúlio porque eram bucheiros. A gente vê que o Estadão, né, faz todo sentido. Aí, isso era o material que eu já tinha. Não essa da manchete. Esse aqui eu já tinha achado, mas falei na época, não, isso aqui guardar. Isso daqui leva um outro questionamento. Como a esquerda, meu Deus do céu, se tornou um lixo conforme os anos passados. Como vocês podem ver aqui, ó, Tribunal de Segurança Nacional é uma apelação. Tô vendo que o vídeo não vai levar mais de 10 minutos. Mas enfim, uma apelação. Foi em 1937. Tá com essa página bonita porque o pessoal só reescreveu. Mas aqui tá a página original, né? Você vê a letra aí bonitona, toda coisada. E aí tá ali, ó. Quem tava diante do tribunal? Um comunista. Tibúrcio Garcia de Freitas. Quando você pensa num comunista hoje, o que é que você pensa? Eu acho que você tá pensando assim, pô, será que eu penso no comunista com cabelo azul, vermelho ou rosa? Porque o comunista hoje é assim, né? Ele tem um cabelo colorido, ele fala em diversidade, ele defende as grandes corporações. Esse é o comunista. Não é, o comunista hoje virou, né? O torcedor atiete dos bancos. Mas aqui é outros tempos. Tempos que os comunistas eram comunistas. Vermelho. Aí ele foi preso, né? Tinha uns documentos, outra coisa com ele. E olha que engraçado. Aqui a gente tem que tentar se colocar na época, né? 1930. O que se passava no Brasil naquele momento? Tinha tentado ter a Revolução em 32, que deu errado. Não conseguiu tirar o Vargas do poder. Tava começando a crescer, movimentos operários, sindicatos. Aí uma das coisas que ele foi pego com ele foi um manifesto do Sindicato Operário de Araçatuba ao proletariado eleitor deste município. Aí era um documento que reclamava de um monte de coisa, falava que ia ter eleição. Aí ele falava assim, ó, todos os nossos interesses comerciais nas mãos dos estrangeiros. Na época, a esquerda aqui hoje, os comunistas, cabelo azul, né, que bate continência pra ONU, naquela época não, naquela época eles estavam preocupados. Naquela época eles estavam preocupados com o Brasil. Olha como a esquerda decaiu. A sanha politiqueira sobre a capa de bucha vai progredindo. Eles estavam denunciando. A bucha segue ganhando poder no Brasil. O Partido Situacionista, o Centrão, trabalha contra nós. Aí, em outro texto, que está anexado nesse inquérito, isso é bem mais engraçado, bem mais longo, é chegada a hora. Velhacada é casa, velha cal na cabeça do seu dono. É o que vem acontecendo ao perripismo paulista, mais conhecido hoje pelo nome de bucha. Essa camurra de cima foi até 1930 a camuflagem mais hedionda e a víbora mais temível que o Brasil se conheceu, estabelecendo no estado de São Paulo o seu estado maior, ou união de procriação dos maiores crimes, tendo sua sede a Bastilha de Cambuci. Indicarei aqui alguns dos muitos males que eles nos legaram. Olha só. O perripismo paulista, a bucha, controlando o governo federal, iniciou a política financeira dos empréstimos externos,
contraindo uma dívida que obrigou a queda do câmbio da casa dos 18 para 4, valorizando assim os artigos de importação a título de fomento agrícola de São Paulo e extinção da seca do Nordeste. Atrás de um empréstimo vinha outro e mais outro, e a prosperidade fictícia reinava. No nosso dossiê sobre os Rockefellers, mostramos como, além do de 1822, assim que começa a República Velha, a turma pega o empréstimo, Campos Sales, que capitania isso, Bucheiro. 1903, Barão do Rio Branco, Bucheiro, entra em campo, pega a outra dívida com os Rothschild para comprar o Acre. 1923, o governo Arthur Bernardes, que também era um bucheiro, pegou empréstimo para tentar segurar o preço, né, e impedir a desvalorização do café, que era a principal commodity naquele momento, né, porque a seringueira, vocês viram que em 1913 começou a década que a gente foi roubado. Olha a denúncia de 1930. Só faltou que culpar os Rothschild. Só faltou falar dos Rothschild. Mas olha como a história ela vai se entrelaçando. Mas você tem que conhecer a história. Você tem que conhecer a história. Você entender porque o Brasil deu errado. Não é só uma casta política ruim, mas são forças mesquinhas. Muitas vezes não são sequer políticos. Olha como os eventos se entrelaçam. Eu falei, nossa, irmão, gabaritou, viu? Gabaritou. Aí tá o texto grande, ele fala um monte de coisa. Vou começar de onde eu comecei a grifar. Ó. Nos pleitos eleitorais, sua bucha ganhava com o argumento da população forçado, com o aumento da população forçado pela imigração que chegava constantemente, composta de várias pessoas. Enfim, as terras devolutas, o governo as vendia a 15 mil réis o alqueire, aparecem os bucheiros, fizeram os grilos, prepararam os papéis e as terras passaram do domínio do Estado para os particulares, na maioria deputados, senadores e compadres e amigos da camorra, é como chamava a bucha. Houve bucheiros que se apoderaram para si de glebas enormes de mais de 100 mil alqueires, foram abertos por ordem, estradeiro, estrada, etc. Tudo mais. Foi a loucura. As terras subiram vertiginosamente de preço, só a bucha podia comprar terras. Atrás dos grilos velhos surgiram outros grilos novos e daí as demandas intermináveis, papelório em penca, etc. e tudo mais. Deixa eu ver. Aqui ele não fala. O Brasil teve migração. Você já se questionou que talvez a turma incentivou a imigração por pura ganância no Brasil? O que é a denúncia que ele está falando? Imagina se o Brasil tivesse feito algo similar aos Estados Unidos. Pegasse a população pobre e as terras do Estado que ninguém queria, falar assim, irmão, eu vou te dar um pedaço de terra, cara. Eu vou te dar um pedaço de terra. Eu vou fazer regularização fundiária. O que é que a esquerda defendia? Não o comunista de cabelo azul de hoje. Eu vou te dar um pedaço de terra. Imagina, a gente ia virar Estados Unidos. Porque hoje ia estar o bisneto desse cara. Uma terra produtiva. E os caras trabalhador. O Brasil é trabalhador. Não. O cara abriu o caminho. Não, vem todo mundo. Todos os países. O Brasil vai acolher todo mundo. Os caras grilou terra do Estado. Os amigos do rei. Os caras grilaram. E o imigrante, ele vem pra cá, ele tem algum trocado. Ele não vende uma banana. Então ele chega aqui e fala, não, mano, eu vou te vender um pé de terra. Eu tomei. Levei na grilagem e vendeu. E fez fortuna. Fizeram fortuna nas costas dos imigrantes que estavam fugindo. Lembra nesse período? Você tinha tido o primeiro conflito mundial e estava perto de acontecer o segundo. A Europa estava passando por problemas. E os caras estavam tirando de quem não tem até de outro país. Olha como o povo é desalmado. Não muda nada. Entra ano, sai ano. É a essência da nossa elite. Zona rural, analfabetismo, de braços dados, amarelão, os problemas, né, o povo sofria. O ensino superior era só para filhos de bucheiros, futuros bucheiros também. E aí ele falava o seguinte, se alguém reclamava das injustiças, era ameaçado de xadrez. E a imprensa tece elogio aos tais. Resultado? O grande Estado bandeirante no conceito de tal imprensa, mascateada pela bucha, não passa de um trapo podre, pois o célebre governador Pedro Toledo e seus comparsas, ao levantar a Revolução Paulista constitucionalista, diziam boca cheia que era uma unanimidade do povo que se levantava. Como é que tá o Brasil hoje? Se você reclama dessas elites, xadrez, irmão. E a imprensa, ó. A imprensa bate palma. O Estadão bateu palma ou não bateu pra perseguição contra a direita? O Estadão começou ou não começou? Qual foi a primeira nota do Gabinete do Ódio?
pela Vera Rosa do Estadão em 2019, setembro. Setembro de 2019. Você vê como a história se repete? São as mesmas pessoas. Não precisa falar, os bucheiros estão aí. Não é isso. É você entender. Se você não consegue entender o que está acontecendo, o que aconteceu, você não vai conseguir pensar, cara, e agora a gente faz o quê então? A gente, no mínimo, tem que ter um projeto de país. Porque o projeto de país dessas pessoas não pensa no povo. Aí em outro documento, o cara foi preso. Olha, esses documentos, o cara tava preso. O cara tava preso com o documento. Então ele prova o ponto dele. Se você fala mal, você vai preso. E o documento tava ali, ó, Camorra de cima. A imprensa toda obedece a Camorra, tendo à frente o mesquitismo com seu jornal. Que é o mesquitismo? É o Júlio Mesquita Filho. Era o filho do Júlio Mesquita, fundador do Estadão. Na época não era Globo. Olha como as coisas se repetem. E aí, pra gente encerrar o vídeo, que eu falei pra vocês, né? Não vou entrar no âmbito da discussão ideológica, blá, 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 eu não sou intelectual, mas tem trabalho de conclusão de curso, né? O ensino jurídico, elite de bacharéis e a maçonaria no século XIX. É uma produção da Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro. No capítulo 4, vocês encontram um capítulo que se chama A Bucha, Inexistência de Partido e a República. Aí tá, a Constituição de 91, seus antecedentes, que fala Comissão dos Cinco, etc. tudo mais, Comissão de Petrópolis, influência do positivismo no direito pátrio, distinguindo o nosso positivismo, o positivismo de Comte definitivamente implementado. 4.5.1, Filosofia do Direito. Pedro Lessa, Bucheira e Maçom lecionando nas arcadas. Então, eu li, né? Eu sei mais ou menos o que tá. E eu acho que dá pra falar pra você, o cara tem um ponto de falar como é que o positivismo toma conta do nosso país. E quando ele fala do Comte, né? Tinha um Benjamin Constant que curtia muito. Benjamin Constant é aquele cara que falou pro avô da FHC, ô irmão, calma, calma. Você não vai tocar o terror pra cima do Dom Pedro, né, cara? Você não vai fazer isso. Porque a história centralada são as mesmas pessoas trabalhando contra o Brasil. Meu Deus! Precisamos ou não precisamos de um projeto de país? Porque se a gente for esperar essa galera, eles vão destruir o Brasil. Como eles seguem destruindo. Olha tudo que tá acontecendo, eles jogam contra. Olha o que a imprensa fez. A imprensa conseguiu perseguir o embaixador porque Bolsonaro falou com ele para ajudar brasileiro, gente. Para ajudar um brasileiro. Pessoal, o que é? Pare e se pergunta qual o problema de se encontrar com o Bolsonaro. Ainda que o Bolsonaro não tivesse feito nada. Bolsonaro não falou um ai de Lula, não falou de nada. Ficou quieto, tava no evento, não teve nenhuma. Você não viu nem frase viralizando de Bolsonaro. O que é que tem demais? Globo perseguiu, CNN perseguiu, Metrópolis perseguiu. Já estão pedindo na cabeça do embaixador. Pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo no país. A gente tem um problema sério. Não é de hoje. Não é de hoje mesmo, né? Não é de hoje mesmo. Mas enfim. 1h14. Me perdoe, mas eu acho que os assuntos se conectavam. Do início até o fim, porque você vê, cara, olha como as coisas se assemelham, as posições meio que são as mesmas, etc e tudo mais. Amanhã, com certeza, vai ter muita coisa, que hoje é sexta-feira, né? Dia da maldade. E eu deixo aquele grande beijo. Primeiro, calma, não vai embora ainda não. Rapidinho, ó. Vote em mim pra vencer o iBest. Me ajuda a derrotar os petistas. Pelo vídeo já dá pra votar de novo. É o primeiro link da descrição. Vota aí. Deixa de maldade. Deixa de preguiça. Segundo ponto. Gosta do meu trabalho? Passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição. Tem o Atlas Brasileiro, kimper.com.br. Único registro onde tudo isso vai estar lá. Tem que tentar entender. Porque isso tá entrando lá, né? Agora vai ter que escrever. É um Atlas e realmente tá vendo a história do Brasil, tá resgatando. E compartilha o vídeo. Terceira coisa. Quando você compartilha, agora você pode ir embora. Mas volta amanhã. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!